Olá pessoal, sou Edivan Ribeiro, Edivan Ribeiro Gomes. Eu irei compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus, uma reflexão, uma palavra que vai nos trazer alguns aprendizados para a nossa vida, que nos ensina, porque a Palavra de Deus ela é um ensinamento, para aqueles que acreditam, e até para muitos, utilizam ela como referência, para muitas coisas. Hoje a Bíblia Sagrada ela é tida como uma inspiração, para a vida, porque tem muitos ensinamentos na Bíblia Sagrada, que serve hoje de referência, para a sociedade. Eu irei trazer para vocês uma mensagem com o tema Chamados para a Missão, tá bom? Nessa mensagem, nesse sermão que eu irei trazer para vocês, eu irei me basear lá em Mateus capítulo 4, versículo 19 ao 23 e Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 20, e Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que nos fala sobre os primeiros discípulos, Jesus iniciando o seu ministério, e chamando e convocando os seus primeiros discípulos para a grande obra. Nós vamos observar que Jesus ele veio a este mundo com uma missão, e se nós formos ver, a missão de Jesus era trazer a mensagem do reino de Deus. Ele falava que era chegado o reino dos céus. Ele falava que a palavra, no caso, a mensagem que ele trazia era uma mensagem vinda dos céus. A missão de Jesus, como que nós bem sabemos, lá no, podemos assim, eu até cito, como se fosse o texto áureo da Bíblia, que é lá em João capítulo 3, versículo 16, que nos mostra que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós formos observar, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos observar que Jesus ele veio a este mundo com um propósito, com uma missão. Só que a missão de Jesus nessa terra era vir anunciar a mensagem do reino dos céus e morrer na cruz do Calvário, morrer e ressuscitar. A missão de Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O próprio João Batista já anunciava que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era ele, João Batista dizia que não era ele que iria salvar, mas ia vir outro que iria salvar a humanidade. E nós observamos que Jesus veio, foi enviado por Deus, nascido de uma virgem. Nós observamos todo o trajeto de Jesus, viveu ali em Belém, ali na Galileia, por 30 anos. E quando chegou aos seus 30 anos de idade, no auge, no início o auge da maturidade, que na época, para os judeus, 30 anos era uma idade já adulta,
né, assim, era considerado adulto. Jesus começou o seu ministério, né? E foi necessário, né, que ele chamasse outros homens, chamasse homens para o auxiliar, né, para vir até ele e o ajudasse, o auxiliasse. E foi isso que Jesus fez. Jesus chamou alguns dos seus primeiros discípulos, pescadores, né, que quando Jesus operou alguns milagres, ficaram abismados. E Jesus falou: não sejais mais vós pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens. Jesus, ele passou a missão que era dele para os seus discípulos, né? Para os seus primeiros discípulos. Né? E assim começa a obra, né? O início da igreja cristã no mundo. Né? Porque nós observamos que Jesus começou através dos seus discípulos, os ensinando, né? Os sermões do reino de Deus, passando alguns ensinamentos acerca da palavra de Deus e os preparando, porque ia ter um momento que ele não ia estar mais com eles fisicamente, né? Foi o que aconteceu, né, depois da morte de Cristo, né, que ele falou, né, que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. E foi aí que começou, né, iniciou-se a obra da igreja, né? Foi aí que iniciou-se, né, a missão de pregar o evangelho. Porque o próprio Jesus falou: ide e pregai o meu evangelho, depois que ele ressuscitou. E foi todo um processo, né? Jesus, ele preparou a sua igreja, preparou aqueles 12 discípulos, né, para fazer a sua obra. Né? Deus, ele trabalhou de uma forma espetacular na vida daqueles que foram os patriarcas, né, da igreja primitiva e da igreja atual. Né? Que hoje, se nós formos observar, dentro do cristianismo há várias denominações, mas todos vieram da primeira igreja primitiva, através dos discípulos, né? Que fizeram a obra, que expandiram o ministério de Cristo. Né? E hoje o cristianismo é o que é, porque foi através desses discípulos. Né? Claro que Deus, ele trabalhou de uma forma especial, expandindo a obra por ali pela Galiléia, Samaria, pela Judéia, né, e várias outras regiões. E anos depois, né, aconteceu que, depois da morte de Cristo, Deus, ele levantou, né, Jesus, Deus, ele levantou outros discípulos, e um de grande importância, né, é o apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo, ele foi de grande importância para a expansão territorial da igreja primitiva. O Paulo, ele foi aquele que foi um dos maiores fundadores de igrejas, né, da época. O Paulo, ele foi levantado por Deus para levar a mensagem da palavra, o evangelho, aos gentios. Né? Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram de Israel, não eram descendência de Israel. Paulo, ele muito inteligente, Deus, ele levantou, o capacitou e o enviou para fazer a obra de Deus. O que é que nós aprendemos com isso? Aprendendo com a palavra de Deus, que Deus, ele prepara, Deus, ele capacita, Deus, ele ajuda, né? Muitas das vezes, né, esses discípulos passavam por situações muito difíceis e Deus chegava com providência, né, porque eles tinham um propósito, eles tinham um porquê, eles estavam focados na missão. Né? E grande foi o agir de Deus na vida desses discípulos. E nos dias de hoje, Deus, ele tem trabalhado também em nossas vidas. Né? Que possamos pedirmos direção a Deus, né, e orientação, e perguntarmos: meu Deus, qual é o teu propósito na minha vida?
qual é a minha missão neste mundo, porque nós sabemos que cada um ser humano irá prestar conta diante de Deus, né? E o que é que você vai oferecer a Deus? O que é que você vai prestar conta a Deus? Né? Que possamos ficar com essa indagação, né? Que possamos nos questionar, né? Qual é a nossa missão nessa terra? Né? Qual é a nossa missão? Qual é o propósito de Deus na minha vida e na tua vida? Né? Que possamos nos questionarmos, porque nós não viemos aqui nessa terra só para viver, não. Nós sabemos, né, através dos ensinamentos da Bíblia, né, através dos ensinamentos de Cristo, que tudo isso vai passar. E um dia nós iremos prestar conta, né, diante de Deus. E o que é que nós iremos oferecer? Né? Eu até falei acerca dos talentos, né, em uma mensagem anterior, em uma reflexão anterior. Né? O que é que nós vamos oferecer a Deus? Né? Que possamos multiplicar os nossos talentos, pedir discernimento e sabedoria a Deus, né? Para que Ele nos oriente na nossa vida, né? Que possamos ajudar uns aos outros, né? Porque é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E fazer a vontade de Deus nessa terra. Muitos estão se esquecendo de fazer a vontade de Deus. Muitos estão se esquecendo, né, qual é a missão de Deus para a sua vida. Estão se esquecendo, né, daquilo para o qual foi chamado. Né, que possamos aprendermos, né, com a palavra de Deus e vermos que Deus ele tem um propósito em nossas vidas. Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Que possamos ouvir a palavra de Deus e aprender com ela, né? Porque Jesus ele veio a este mundo para nos trazer salvação e vida eterna. Esse foi o propósito e a missão de Jesus, né? E a mensagem dele está sendo pregada em testemunho a todas as nações, né? O Evangelho de Cristo está sendo pregado nos 4 cantos da terra. Que possamos aprender, né, com o Evangelho de Cristo e vivermos a palavra de Deus, né? Porque nós bem sabemos, né, que a nossa missão é fazer a vontade de Deus e cumprir a sua palavra, né? E se nós bem fizermos assim, os nossos dias aqui na terra serão abençoados e no final a vida eterna, né, de galardão e de vitória.